Fala, torcida palmeirense ligada aqui no canal. Após a vitória do Palmeiras contra o Atlético Paranaense por 1-0, Vitor Roque jogou pelo seu ex-clube nessa volta e fez uma revelação bombástica. Quer saber o que ele falou? Assiste o vídeo até o final, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. E lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho pra você. Bora pro vídeo. Depois que a bola já saiu da área, e o Felipe Fernandes, ele tem um estilo assim, que ele já foi até chamado a atenção por isso, né? Que ele joga um pouco pra torcida, que quando ele marca pênalti, ele tá com vida, ele costuma abaixar assim, sabe? Que quase rasga a bermuda. Mas repare como... Foi ele que deixou o Palmeiras sair a bola duas vezes no mesmo jogo, não foi, PC? Exatamente. Palmeiras e Fluminense. Olha como ele demora pra apitar, olha só, a bola é cabeceada, o goleiro tira, olha só. Como ele demora pra apitar. Na câmera não vai dar pra ver legal. Deixa eu apitar o negocinho aqui, deu pênalti. Exatamente. Ele vê o jogador no chão, ele se assusta, não teve tanta convicção, ele vai caminhando para a área, em nenhum momento, na minha avaliação, se mostrou convicto. E o que a gente fala, né? Eu entendo essa coisa que a gente debate sempre, a questão do VAR, se é intervencionista ou não. Mas o VAR tem que corrigir erro claro. E esse lance, para mim, é um erro muito claro. Porque a disputa ali na área, o contato do Benedetti com o Viveiros é absolutamente normal. E o Viveiros ainda, que é esse jogador que você estava falando, né, que gosta do contato, faz o pivô, o tempo todo se atracando com os defensores, ele segura o braço do Benedetti, olha só. Muito bom, como ele está segurando o braço do Benedetti, ele mesmo força a queda, ele é quem força a queda, né? E no momento que o Benedetti até fala, ele é que fez falta em mim. Isso, exatamente. Até o menino também novo ainda subindo, também, né? Ele até deu uma, não foi assim com tanta ênfase, com certo respeito, que é legal, para poder se dirigir ao árbitro, mas aí o Marco Aurélio Fazekas, que era o VAR, aí corrigiu. Por mais que tenha contato, por mais que tenha ali aquela situação na área, mas é totalmente provocado pelo Eu te pergunto, isso para mim é um erro ele claríssimo. ele demora um pouquinho para apitar o pênalti, e ele apita o pênalti porque ele sabe que vai ter uma interferência de VAR, porque se não ter, vamos imaginar que se não tivesse a tecnologia. Se não der, beleza, eu volto atrás, né? Se não for, eu volto atrás. Pode ser que tenha acontecido isso. Um pouco é a falta de concentração que a gente fala, que eu não tive a oportunidade de apitar com VAR. Né? Quando eu parei ainda. Você nunca errou, pessoal. Você é não, fera. Errei pra caramba. Sinto até saudade que eles poderiam ter me ajudado em vários lances que eu cometi erro. Mas eu acho assim que deveria ser o contrário. Eu acho que o árbitro para apitar com o VAR, ele tinha que fazer assim: bom, o VAR não vai me chamar. Eu vou apitar como se não tivesse VAR, eu quero ver tudo, eu quero acertar se tudo. For, é melhor pensar, se for, me chama. Aí, se for um erro muito claro, eu quero que ele me salve daquele lance que o cara fez o gol com a mão, como eu já comi bola em jogo assim, de expulsões equivocadas que eu também, né, expulsei quando apitava, aí o VAR vai me chamar. Mas um lance desse na área, você tem que estar focado, você tem que estar ligado, a atuação tem que ser o contrário. Ele tem que fazer de tudo para a parte. Ele tirou. Porque não houve falta. Não houve falta. É uma marcação equivocada, uma punição errada, e aí o VAR... Esse é o lance que o VAR salvou. O que ele acertou, dá pra dizer tranquilamente, são os 2 cartões do Murilo, né? Sim, 2 amarelos, né, bem aplicados. O primeiro quase na entrada da área, né? E ele é esse jogador que gosta desse pivô, o Viveiros, Caleri, tem vários jogadores assim que gosta desse contato. Verratti, quando eu estava no Vasco, né, que joga, que faz esse pivô, que busca esse contato. O Pita do Bragantino? Pita joga bastante assim, Arthur Cabral, são jogadores que buscam o contato com o defensor, e aí o contato dele ele é legítimo, quando ele vira ele é agarrado pelo Murilo. Agora, eu acho que a primeira é até assim... justificável, porque estava muito perto da área. Tem uma questão agora, na segunda, área, né? você sabendo que tem um amarelo, aí que eu acho que o Murilo Eu acho que o Viveiros enlouqueceu o Murilo hoje. São 2 erros iguais, né? O Viveiros, ele infernizou a vida do Palmeiras hoje, cara. 2 cartões iguais, né? É que assim, o primeiro, você ainda tá perto da área, é o primeiro lance ali e tal. Agora o segundo, você sabendo... Eu acho que o Viveiros enlouqueceu a defesa do Palmeiras hoje. Você citou vários jogadores, de todos esses que você citou, acho que o Viveiros é o que tem mais nível, cara. De buscar o... Era o Viveiros criando uma jogada. Contratação mais cara da história do Furacão. A gente estava falando de grana, de investimento. O Viveiros é muito bom jogador, mais custou pelo visto vai ser do Atlético. e vai ser a venda mais cara também.
Inclusive a punição por agarrar o adversário até mudou, porque antigamente qualquer falta que o jogador agarrava o adversário, segurava a camisa, o árbitro mostrava o cartão amarelo. Hoje ele vai mostrar, quando o jogador ele impede um contra-ataque, de repente você segura uma falta normal por segurar no meio campo, não é uma jogada perigosa, não é um ataque promissor, não tem necessidade de mostrar o cartão. A falta do Murilo é no meio do campo. Né? A gente pode até discutir se tem um ataque promissor ou não, mas tem a conduta antidesportiva, porque ele agarra o Viveiros e é pelo pescoço. Ó. Por mais que tenha uma cobertura do Gustavo Gomes, está lá na lateral, não é um ataque promissor, mas é uma conduta antidesportiva que tem que ser punido com cartão amarelo, porque ele agarra pelo pescoço. Não, e aí ia mostrar uma falta de critério absurda, né? Porque se você deu amarelo no primeiro, assim, um lance tão igual que não tinha como não dar no segundo. Né? Foi uma atitude muito grosseira. Sem fazer força, ele bateu o lateral quase do outro lado. Não, jogou lá na mão do Carlos Miguel a bola. Que isso, rapaz? Mas muitos jogos do Zagueiro Atlético forte também. tem esse enrosco com ele, né? Porque os zagueiros sabem, se 10 passos para ele dominar e partir, ele vai para dentro. É muito bom jogador. Vários jogos do Atlético Paranaense, os zagueiros sofrem com ele. O Corinthians não é do Atlético Paranaense na Baixada, mas o começo do jogo foi assustador, porque ele enlouqueceu a defesa do Corinthians. Pela direita, em um tanque passando por cima e atropelando. E ano passado, o Atlético Nacional de Medellín só não avançou mais na Libertadores porque vendeu ele na hora do mata-mata pro Atlético. O Atlético contratou ele um pouco antes do Atlético Nacional enfrentar o São Paulo. E aí era ele e Rinestrosa o ataque do Atlético Nacional de Medellín. O Rinestrosa veio pro Vasco, não aconteceu. Um time hoje de Série B. E o Viveiros. Aliás, ontem, né? Um time de Série B, como estava o Furacão, tira um jogador importante de Libertadores. Exato. Um campeão de Libertadores. Um time grande, né? Um time grande, exato. Cresceu na Série B com ele. Agora, ele fazendo gol na Série B. Todo mundo sabe que a regra, nesse sentido, né, Arnaldo? Ela é clara. O jogador tirou a camisa na comemoração, cartão amarelo. A dúvida, né, já adiantando, que a gente sabe que a regra é essa. Uns, depois da atuação de hoje, o Neymar garantiu vagar na Copa. É verdade. E segundo outros, ele enterrou qualquer chance que tinha. É um negócio muito louco. Bom, o assunto é Palmeiras, por favor. Vamos pro Palmeiras, né? Que começou com esse gol aí do Gustavo Gomes, um primeiro tempo, Elton, muito bom do Palmeiras, né? Sim. É o famoso, né, faltou... É de hoje esse gol? É de hoje esse gol. Mas é uma... ano retrasado. Mas é uma repetição daquilo que o Palmeiras faz de forma muito virtuosa e muito eficiente. Sim. Diria até que voltou a fazer mais. Exatamente. Então, assim, acho que tem muito mérito porque isso vai dando certo. Sim. E assim, você falou, é a mesma coisa do ano passado, do ano retrasado, sim, mas continua dando certo porque os adversários não conseguem achar esses caras. É o Gustavo Gomes, é o Murilo, sempre aparece alguém ali e acaba conseguindo fazer o gol. Estava muito bem na primeira etapa o Palmeiras, no segundo tempo destoou um pouquinho, passou um sufoco desnecessário, até com a expulsão do Murilo, né? Esse jogo traz um retrato diferente de muitos que o Palmeiras terá no Campeonato Brasileiro, porque enfrentou um adversário que conhece esse tipo de campo. O Atlético é um time forjado, né, também para jogar dessa forma, e a gente viu que a bola parada que acabou decidindo a partida. E o Atlético faz um bom campeonato também, vindo da Série B, eu acho que é um ponto positivo. Dito isso, né, o Palmeiras encontra soluções para vencer jogos como esses, e a bola parada muitas vezes é a solução. Mas é claro que você falou do primeiro tempo, né? O primeiro tempo foi melhor que o segundo. O Palmeiras mostra também que essa sequência de jogos vai ditar um pouco a intensidade da equipe em alguns momentos dessa temporada. Eu acho que esse jogo contra o Atlético foi um desses exemplos. E a equipe depende muito da intensidade, pelo jeito que joga. Intensidade. O Atlético é um time que não está disputando competições internacionais e isso pesa bastante. Enquanto o Palmeiras estava lutando para vencer um jogo no meio da semana, o Atlético estava treinando e descansando. Perfeitamente. Eu acho que isso traz também um elemento importante para ser colocado na mesa. Por isso, esse tipo de jogo, você vence com a eficiência, não necessariamente com o jogo bem jogado. O Palmeiras já fez jogos nessa temporada, jogos envolventes, jogos onde o time dominava o adversário, conseguia vencer e convencer. Nos últimos jogos tem sido o Palmeiras da eficiência. Eu acho que esse jogo contra o Atlético foi um desses exemplos. Se isso vai levar o Palmeiras longe nas competições, aí a gente entra num questionamento. Mas a gente tem, se esse gol poderia ser um Ctrl-C, Ctrl-V de qualquer outra temporada, muitas temporadas o Palmeiras chegou brigando por títulos. Foi assim na temporada passada também. Então, não dá para você querer que esse jogo, essa vitória contra o Atlético, seja uma vitória. Mas o Palmeiras não jogou bem, o Palmeiras não é o Flamengo. Não é o Flamengo e nunca foi. E cada um vence à sua maneira. Exato. E o Palmeiras, na maioria dos jogos
contra equipes assim como o Atlético venceu à sua maneira. Foi o que aconteceu nesse domingo. Eu acho que tem uma questão assim, eu concordo contigo, e eu até falei isso no outro linha. Para mim, quando o Palmeiras não está no seu melhor momento, mas o Palmeiras, quando cai de rendimento, ele nunca chega no nível do Flamengo contra o Bragantino. O Palmeiras sempre compete muito. E quando sobe de rendimento, também não chega no melhor do Flamengo, porque o Flamengo tem mais elenco do Palmeiras. Mas o Palmeiras é muito mais regular na capacidade de competir e obter resultados. Acho que essa é a grande questão. Eu acho que o jogo... O jogo do Palmeiras tem uma bola aérea muito forte, bola parada, mas uma bola aérea ofensiva muito forte. Tem um time que sabe contra-atacar. Quem tem uma jogada, principalmente quando tem os dois volantes, né, hoje não tinha os dois atuando, que vem jogando, ele tem uma bola nas costas da defesa adversária muito forte, com o Flaco se movimentando, né? Com o Sousa, quando começa jogando, entrando por ali também, jogando mais por dentro, né? O Arias é um extra classe no futebol brasileiro. E tudo isso, acho que o Palmeiras ou faz no nível de excelência, ou faz bem feito. E marca bem. O que eu sinto um pouco de falta no Palmeiras é a tentativa de fazer um jogo mais associativo, de construção por dentro também, sem abrir mão das outras coisas. É ampliar o repertório ofensivo. Coisa que em muitas temporadas o Abel não pôde fazer, porque ele não tinha elenco para isso. Agora ele tem. Por outro lado, ele não tem tempo para treinar. E o Abel é um cara muito pragmático. O Abel é resultado, seja como for. Ele fala sobre isso, né? Então, o que eu sinto falta do Palmeiras, e eu estou pensando no Palmeiras para brigar com o Flamengo lá na frente. Porque, óbvio, o elenco do Flamengo é melhor que o elenco do Palmeiras. Mas se o Palmeiras tiver todos os seus jogadores em forma, à disposição, e eu estou falando desde Paulinho, a Vitor Roque, que entrou no jogo de hoje, e o Flamengo com todos os jogadores à disposição, você olha os times, é pau a pau. Não tem muita diferença. O 11, né? O 11. Não tem muita diferença. Só que para não ter essa diferença na prática, pensando... Eu estou sendo um utopista aqui, tá? Para você ter não ter essa diferença na prática, você precisa ter muita alternativa de jogo também. E o Flamengo trabalha um pouco mais essas alternativas do que o Abel trabalha. Mas, por exemplo, a jogada aérea do Palmeiras, ofensiva, é melhor que a jogada aérea do Flamengo. Mas esse jogo com bola, esse jogo por dentro, que o Palmeiras pode fazer em algum momento, ele parece que o time não trabalha. Então, repito, eu estou fazendo vários elogios à forma como o Palmeiras ganha. Não é fácil você cair de rendimento como o Palmeiras tem caído e conseguir os resultados como o Palmeiras tem conseguido. Isso é muito a marca da personalidade do Abel e dessa equipe que, como disse o Elton, todos os anos, seja qual for o estágio dela, ela sempre compete na parte de cima, ela sempre chega forte na Libertadores, ela sempre chega forte no Brasileirão, né? Mas eu espero lá na frente desse elenco com o Abel um pouco mais. Só um detalhe, hein? Para não perder de vista. Lá na frente. Mesmo com tudo isso, com oscilação... É o líder. O Palmeiras é líder do campeonato. Ele larga melhor no Brasileiro. Em 12 jogos ganhou 9. 9. Isso oscila muito pouco. Tem o melhor ataque da competição e tem a melhor defesa junto com o Flamengo. É isso. Dois sofreram 10 gols. É porque... algum desavisado que ligou a TV hoje para ver os dois jogos, pode olhar e falar, mas esse time aqui que jogou depois joga muito mais bola. Mas não, o Campeonato Brasileiro é uma sequência, por isso que é pontos corridos. E acho que isso que o Vitor fala, o jogo de hoje ele foi meio que didático, ele ilustra bem isso. Um primeiro tempo que o Palmeiras, acho que sim, levanta muito a bola na área, porque busca o tempo inteiro o lado de campo e busca quem está dentro da área. Tem um mérito, porque você sabia que ali daria certo como dar na bola do Gustavo Gomes, e para o segundo tempo é a situação do ter um caráter que baixa muito pouco de rendimento, assim, compete e sustenta, porque quando fica com um homem a menos, independentemente da qualidade muito abaixo do Atlético, o Atlético não faz o Palmeiras sofrer muito. O Palmeiras ele vai controlando, ele vai administrando ali. Claro que tem um lance do pênalti que a gente vai debater, mas ele vai administrando, ou seja, quando não lhe é confortável o cenário, ele consegue administrar. Mesmo quando ele não tem o repertório que o Vitor fala, eu estou contigo de que a gente quer ver um pouco mais, ele consegue também achar uma solução. Acho que poderia ter feito mais no primeiro tempo quando era bem superior, e é isso que o Vitor fala da questão de criar e de como varia essa criação para gerar mais situações livres ou de finalizações mais tranquilas
dentro da área. Hoje, por exemplo, quando o coletivo ali de criação não é muito bem, o Alan, que sempre resolve muito, ele também não estava na sua maior inspiração, faltou um pouco do Aras também desse ponto. São dois caras que podem resolver no individual quando essa criação coletiva não acontece, mas é isso. Ainda que não seja brilhante, vai ter o seu momento de criação para fazer. E ainda que não seja um cenário favorável, sabe como é que ele vai sustentar um resultado num contexto difícil. Agora, claro que vai ter o debate da situação do pênalti, porque vai ter 300 jogos no Brasileiro que a gente vai ver esse pênalti sendo marcado e outros 150 que esse pênalti não vai ser marcado, e aí endossa muito teoria e discussão, e VAR, dentro do Allianz, o que é, mas a verdade, o jogo em si, passando um pouco de lado desse pênalti que tem que ser falado, mas é para entender lá na frente porque o Palmeiras é líder ou não é, porque constrói resultado, acho que ele hoje ilustra muito do que o Vitor fala disso. Calça. Se você der uma quantia enorme de dinheiro para Flamengo e Palmeiras, mesmo dinheiro, lá, 200 milhões de euros, estou chutando aqui para eles poderem contratar à vontade. Eles vão montar times totalmente diferentes. Sim, você tem toda a razão. Então, a régua para analisar o Palmeiras não pode ser o Flamengo. A régua do Flamengo não pode analisar, porque são construções completamente diferentes. Sim, e olha que o Palmeiras esse ano até está bem ousado, porque ele joga, no caso hoje não, né? Mas ele costuma jogar com o Marlon Freitas e o Andrés Pereira como volantes. Isso já é uma diferença, até para poder ter 4 na frente e ter volantes que constroem. Mas eles entendem o futebol de formas diferentes. É claro que o Palmeiras tem o Abel lá há 5 anos, então é uma construção mais longa. Do Flamengo é uma construção feita por vários treinadores, porém sabendo como funciona o Flamengo. O que o torcedor espera, a diretoria também. Então eles, com o mesmo dinheiro, vão contratar jogadores. Sim. Alguns contratariam os mesmos jogadores, mas na hora que você olhar dentro de campo, são times diferentes. Isso não não pode ser usado para diminuir o Palmeiras. Embora ache que veja o grupo do Flamengo com mais alternativas do que o do Palmeiras. Mas, cara, é o seguinte, você falou assim, acho que foi o Birner, a bola parada do Flamengo e do Palmeiras são diferentes hoje. Também o Flamengo teve 10 treinadores, enquanto o Palmeiras tem um único treinador. Lembrando que o Flamengo ganhou numa bola aérea. É o mesmo treinador. Assim, é claro que o time vai mudando, mas aquilo está estabelecido. Sim. Primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade, feliz de estar de volta ajudando o Palmeiras. E foi uma vitória muito sofrida, muito difícil ali, com 1 a menos desde o início do segundo tempo. Mas isso demonstra a força do nosso grupo, quer correr a cada minuto por todas as bolas e graças a Deus fomos felizes e conquistamos a vitória. E como é que você está nessa sua volta? O que você sentiu? Já está 100%? Tigrinho vem aí? Bom, claro, pelo tempo que eu fiquei fora, demanda um pouco de treino, de estar ali com o ritmo de jogo. E agora é continuar trabalhando com muita humildade, pouco a pouco aí voltar ao 100%. Uma última curtinha, só para quem gosta de camisa. Você está com camisa de manga longa, você gosta? Como é que é? Porque essa aqui é rara, não tem mais, né, cara? Sim, eu gosto, me sinto bem, me sinto confortável. E, claro, não tem mais, não era difícil ter. E desde quando eu vim lá de fora, sempre jogava e hoje tá podendo estar aqui sim. E ainda mais vestindo a camisa do Palmeiras, muito feliz. Tá bom, obrigado. Contratado na metade de 2024 pelo Palmeiras, o meia Felipe Anderson retornou ao Brasil recheado de expectativa após se destacar no futebol italiano. A expectativa do Verdão era que o atleta se tornasse uma referência técnica no elenco. O nosso palestra apurou que, internamente, a avaliação é que o camisa 7 não tem sido consistente nas atuações e não atingiu o que se esperava dele em relação ao desempenho. A avaliação da comissão técnica e da cúpula do Palmeiras é que Felipe Anderson é um excelente profissional com muito talento, mas que não conseguiu ter uma sequência de boas partidas e se consolidar no time titular. As lesões também impactaram diretamente na análise do Alviverde. Por conta disso, o Verdão avalia o futuro do meia e uma negociação não estaria descartada caso chegue uma boa proposta e o jogador tenha a intenção de buscar um novo clube. Neste momento não há nenhuma oferta pelo camisa 7. Desde a chegada, Felipe Anderson soma 92 partidas com a camisa do Palmeiras, 6 gols marcados e o título do Campeonato Paulista de 2026. Essas foram as notícias do Palmeiras. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.